Olá, filho de Deus! Sejam bem-vindos a mais uma homilia diária aqui no canal Sou Católico Fiel com o Padre José Augusto, sempre pregando a verdadeira palavra de Deus para todos. Vamos ouvir a homilia de hoje e que Deus abençoe todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do meu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tem momentos que Jesus ele nos coloca contra a parede. E nos colocar contra a parede significa tomar decisão. Ou nós somos inteiramente de Jesus, ou nós não somos. Lembremos que lá no Apocalipse, ele deixa isso bem claro. Nem quente e nem frio. Ou melhor, ou você é quente ou você é frio. Morno não dá. Com Jesus não tem mais ou menos. Lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer que o seu sim seja sim e o não seja não, porque o resto vem de quem? Do maligno. Hoje Jesus, ele nos coloca diante da parede. Você entende essa metáfora, né? Colocar diante da parede significa você vai ter que decidir por quem você deve, com quem você deve estar. Comigo ou com Satanás? Com o mundo, esse mundo aí de pecado, esse mundo de erros, ou você vai optar pelo céu? O que você quer? Você quer a vida eterna, ou essa vida passageira? Por isso que ele já começa fazendo essa afirmação: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São João da Cruz vai dizer que essa renúncia é tudo aquilo que faz parte das paixões, dos sentidos. É preciso renunciar. Para se ter Jesus, é preciso deixar de lado isso tudo aquilo que é apego. Vocês lembrem que Jesus já disse também que aquele que é apegado ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos,
o vizinho, aqui já eu que já estou acrescentando, não é digno de mim. Ou se opta inteiramente por Jesus e coloca Jesus como centro da vida, ou vai colocar Jesus como segunda opção. Quem opta por Jesus, colocando ele como segunda opção, não vai se salvar. Não tem. Deus está em primeiro lugar, não tem outra opção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a sua alma. Ouve, Israel, o que o Senhor teu Deus tem a te dizer. Aí, claro, esse segmento de Jesus no mundo que se opõe a ele vai gerar cruz. Essa cruz aqui é sofrimento. Sofrimento porque o mundo se opõe a Deus. Mais uma vez aí num país próximo aqui ao Brasil, na Nicarágua, a perseguição está sendo muito grande aos cristãos. Freiras estão sendo mandadas embora, igrejas estão sendo fechadas, locais onde acontecem as celebrações da missa, que é a igreja, eles invadem. Sofrimento. Por quê? Qual é a causa deste sofrimento? O seguimento de Jesus, por ser católico, por procurar ser fiel a Jesus. Em muitos outros países isso também vem acontecendo. Você compreende? Quem perder, aí ele continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Esses daqui são os mais ou menos, e são aqueles que realmente já não querem saber de Deus. Meus irmãos, isso precisa ficar bem claro para nós. Seguir Jesus nesse mundo do jeito que está, e o cerco está se apertando, está afunilando cada vez mais, gera sofrimento, gera morte. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida, aí entra por amor a Jesus Cristo, aí por causa de mim, por causa de Jesus, vai encontrá-la, vai encontrar a verdadeira vida, a vida eterna. Nós temos que fazer, nós católicos, nós cristãos, temos que ser indiferentes a essa vida. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando para a vida eterna. Aí Jesus diz assim: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa vida é perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, a sua alma? E o que poderia alguém dar em troca de sua alma, em troca de sua vida? Ninguém pode dar nada em troca. É dura essa palavra de nosso Senhor hoje, mas é verdadeira, meus irmãos. Nós católicos precisamos cada vez mais ser católicos de verdade. Nós precisamos estar pronto para as consequências de tudo isso.
o cerco se aperta cada vez mais. Há uma resistência, graças a Deus, no nosso país, a essas questões que estão relacionadas ao comunismo. Hoje, a igreja celebra a memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. E lembremos que em Fátima, uma das grandes preocupações de Nossa Senhora era que o comunismo iria se espalhar por todo o mundo se não houvesse a consagração a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. Que nós vamos percebendo que essas ideias comunistas estão se espalhando. E aqui vai essa mensagem de Nossa Senhora em Simbres, onde Nossa Senhora diz que o comunismo iria chegar no Brasil. Há uma resistência ainda no Brasil. Eu não sei, meus irmãos, até quando, mas vocês vão observando, cada hora um país das Américas vai cedendo ao comunismo. E por que a preocupação de Nossa Senhora com essa questão do comunismo? Porque o comunismo leva a um ateísmo materialista. A primeira coisa que acontece num país comunista é que os católicos serão perseguidos. Ou seja, o nome de Jesus deve ser banido de todos os lugares. As igrejas deverão ser fechadas. E quem persistir em adorar Jesus, em ser seguidor de Jesus, vai ser morto. Mas antes se passa por uma grande perseguição. Imaginem, meus irmãos, nós católicos participarmos de uma missa aflitos porque os soldados podem aparecer a qualquer momento, não podermos usar os nossos sinais visíveis como um terço, nós sacerdotes não podermos usar o clésima, a batina, celebrar a missa em lugares escondidos, porque nos países comunistas, meus irmãos, o catolicismo é banido, os cristãos são banidos. Pode leia as histórias dos países comunistas que você vai ver. Perseguição. E aí vem uma idolatria ao que governa. A palavra de quem governa é a palavra dele. Ninguém pode contrapor-se. Quem se contrapor vai morrer. Os meios de comunicação, eles se tornam, fica tudo na mão de quem governa. Então, só se ouve, só se assiste, só se vê o que ele quer. Então, nas escolas, esse negócio de ter
programas no YouTube, programas religiosos, né? Falando de nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a doutrina da igreja. Isso não pode ter, não. Não se pode. Porque é um país ateu. Não se crê em Deus. Não se crê em Jesus. Estou entendendo porque Nossa Senhora, ela falou para os 3 pastorinhos isso, que o comunismo iria espalhar a sua doutrina, os seus ensinamentos pelo mundo todo. Imagine você não ter a liberdade de dizer que você é cristão. Eu não tenho a liberdade de dizer que eu sou católico. Eu não tenho a liberdade de ler a Sagrada Escritura, de não ler a vida dos santos. Não tenho a liberdade. Repito, como eu falei antes, de participar do sacrifício da Santa Missa, de não poder levar uma medalha de Nossa Senhora no pescoço, de não poder ter meu terço dentro do meu bolso. Então é por isso que Jesus hoje está dizendo: se alguém quiser me seguir, é preciso renunciar. Renunciar até a própria vida, por amor a Jesus. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele abandonar a Igreja Católica, abandonar Jesus, ter tudo na mão e depois morrer nessa condição? Aí Jesus vai concluindo o evangelho de hoje dizendo: o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Os ateus, os ateístas, um país nessa condição que eu estou falando hoje, eles não creem em Deus. Então, para eles, isso é tudo conversa fiada. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Eles vão dizer bem assim: tá, vamos ver se isso é verdade. Mas nós cremos, nós sabemos porque Jesus disse que ele virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós proclamamos, nós professamos a nossa fé na Igreja Católica e nós dizemos isso. Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. E é o que Jesus está dizendo, mas para eles não existe isso. E aí, meus irmãos, o que fazer? Vamos ser fiéis. Primeiro, precisamos realmente fazer penitência, jejum. Hoje é sexta-feira, é um dia para isso. Vamos parar com esse negócio aí. Não consigo jejuar. Meus irmãos, vamos parar com isso. Vamos jejuar, vamos fazer penitência. Vamos ser fiéis ao que a igreja nos ensina. Vamos rezar o terço, o rosário. Aquelas pessoas que têm se dedicado a rezar as 1000 Ave-Marias, continue nessa perseverança de rezar as 1000 Ave-Marias. Os homens do terço, que rezam o terço. Nos dediquemos, nos empenhemos. Eu não estou falando aqui também para você ficar com medo, não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas dizendo, vamos fazer o que a igreja nos ensina, o que Nossa Senhora falou.
Porque há uma resistência no Brasil, mas nós não sabemos até quando essa resistência vai. Quantos países católicos que agora são a favor do aborto, liberaram o aborto, liberaram a eutanásia. Tantas liberações de tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e vai se aderindo aqui, vai se aderindo acolá. Meus irmãos, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós, católicos, não podemos ser pessoas dissimuladas, nós temos que ser aquilo que nós somos, em qualquer lugar, aonde nós estivermos. Nós precisamos ser fiéis, porque as coisas estão entrando assim, de forma bem sutil. Se fala disso, se fala daquilo, se libera isso, se libera aquilo. Às vezes nós ficamos mais preocupados com essas conversas, né? Eu vou dar comida, eu vou dar carne, eu vou dar isso para você, eu vou dar aquilo. E as pessoas, né, como não querem passar fome, acabam se iludindo, mas por trás o que está é de perseguição ao catolicismo. O São José Sanches, o santo mexicano, que o corpo dele está intacto, ele foi perseguido, chamados cristeiros, foram perseguidos por causa de um governo tirânico que não aceitava de maneira nenhuma, de forma alguma, o catolicismo. Não aceitava. Quem era católico era perseguido. Aquele filme dos cristeiros, quando nós assistimos, nós vemos, nós ficamos até assim, abismados. Aqueles homens entram na igreja de cavalo, não permitindo que a celebração ela acontecesse. A perseguição aos cristãos. E aí chegou um momento que o José, ele ainda não tinha se convertido totalmente não, porque a conversão dele foi acontecendo aos poucos. E estava lá o padre na igreja, celebrando a missa não, fazendo adoração. Aí José veio correndo e falou para o padre: Padre, eles estão chegando aí, eles vão te pegar. E aí o padre falou: vai embora você, eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa. Quando ele disse, eu estou na minha casa, ele estava ali dentro da igreja. Por isso que ele se referiu dessa forma. Eu estou na minha casa. José subiu para a torre, os homens entraram, os soldados entraram, pegaram o sacerdote e mataram. E o José viu lá da torre os homens matando o sacerdote. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? De que adianta? E foi diante desta situação, meus irmãos, que o José se converteu. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.
Que homilia maravilhosa, né, meu povo? Padre José Augusto, sempre trazendo a verdadeira palavra de Deus. Chegamos ao fim de mais homilia diária aqui no canal. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Compartilhe esta homilia para ajudar a palavra de Deus a se espalhar neste mundo. E que Deus abençoe todos!